Olá, bem-vindos de novo. Como nós falámos no primeiro vídeo e finalizámos a falar sobre a liberdade que realmente nós queremos atingir com ter uma qualidade de vida diferente, ter um negócio nosso sem os empregados, sem essas coisas todas, e tem sido uma ideia que nos persegue a todos nós aqui há muitos e muitos anos, uns mais, outros menos, mas quase à mesma altura. Mas no meu caso e no caso da Serena, nós há 20 anos fomos confrontados com um modelo de negócios, na altura com o marketing de rede, e isso plantou algumas sementes na nossa cabeça, as suficientes para nós percebermos nessa altura, há mais de 20 anos atrás, de que não tínhamos necessidade, não precisávamos de viver a mesma vida dos nossos pais, a mesma vida dos nossos amigos à volta, a mesma vida dos empresários tradicionais, que nós podíamos desenhar uma vida diferente, porque às vezes quando nós à nossa volta toda a gente faz a mesma coisa, nós às vezes não sabemos que podemos fazer as coisas de outra maneira, não é? Então foi isso que eu vi, foi ver que eu podia fazer as coisas de outra maneira, como aquilo que nós falámos no primeiro vídeo, que era ter o nosso próprio negócio, termos qualidade de vida, temos liberdade, trabalharmos onde quisermos, com quem quisermos, a hora que quisermos, temos liberdade de tempo e liberdade financeira. Isso foi aquele objetivo que nos perseguiu, foi essa visão que nos perseguiu. E ao longo destes anos, o objetivo nunca mudou, o objetivo foi sempre o mesmo. Nós temos de ter muito cuidado com aquilo que sonhamos, com aquilo que pensamos, porque mais tarde ou mais cedo acaba por se concretizar. E hoje é uma prova disso, estamos aqui numa ilha maravilhosa, linda, com um tempo maravilhoso, estamos a trabalhar, mas estamos a desfrutar, estamos a conviver, e isso concretizou-se na nossa vida. Mas não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, tal e qual como não foi uma coisa que aconteceu a vocês de certeza de um dia para o outro. Mas essa ideia que nasceu graças à ajuda dessa visão do marketing de rede, ao longo desses anos aquilo que nós fomos fazendo foi aperfeiçoando os métodos dia após dia, tentando fazer mais e melhor, mais e mais rápido, mais fácil, mais poderoso, de maneira a que fosse simples nós atingirmos esse objetivo. Então, aquilo que nós hoje temos nas nossas mãos demorou anos e anos e anos a aperfeiçoar, todos os dias com a preocupação de fazer um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, a refinar os processos, refinar a forma como fazer, e no fundo essa evolução foi uma evolução da própria indústria, ok, do marketing de rede, embora que hoje eu considero que aquilo que nós fazemos hoje não é marketing de rede, é uma mistura de muitas coisas, ok? Aproveitar o melhor e os melhores conceitos disso, porque a essência do marketing de rede basicamente é o quê? É nós podemos construir um negócio independente, em que cooperamos com muitas pessoas que são independentes, são empresários independentes, e que pelo facto de eu ajudar essa pessoa a construir o negócio dela, como estou ligado economicamente a essa pessoa, porque tenho uma percentagem sobre o volume de negócios que essa pessoa faça, então como eu tenho um interesse em que essa pessoa tenha sucesso, quanto maior for o volume de negócios dela, eu ganho uma percentagem, então cria-se uma estrutura diferente hoje empresarial, que é de indivíduo para indivíduo, em vez de ser de empresas para empresas. Os indivíduos estão ligados porque têm um interesse financeiro entre eles, e isso faz com que? Faz com que eles cooperem entre eles, tenham interesses comuns e façam com que, se o negócio do Mário tem sucesso, o meu automaticamente ajuda-me a que o meu negócio tenha sucesso. Aqui não há concorrência. Então foi esse conceito que me apaixonou, que os apaixonou a eles há muitos anos, e aquilo que nós fizemos foi evoluir dia após dia, para que esse conceito se tornar. Com a introdução da internet, as coisas mudaram a uma velocidade realmente impressionante. Porquê? Porque isso tornou a construção das equipas, a construção dos negócios muito mais rápidos, de uma forma muito mais eficiente e de uma forma mais simples. E aquela qualidade de vida que nós vemos há 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás, no caso, por exemplo, do Benito, há praticamente 27, não é? O que é que tu vistes nesta indústria que te apaixonou? Penso que as mesmas coisas do que eu, basicamente, não foi? Sí, precisamente son quase as mesmas coisas que tú, mas se há algo que realmente me motivou já desde 1986, que foi o meu primeiro contacto com esta indústria, foi a possibilidade da liberdade. De liberdade como pessoa, de liberdade como empresario, de liberdade como traballador,
E isto a mí, de alguma forma, claro, se eu visualizo todo o meu pasado, eu nunca tive un contrato de traballo con ninguna empresa, eu nunca ninguén me pagou seguranza social, eu sou contra todo ese tipo de coisas, non contra, mas pronto, eu sou livre, como antes decía, eu sou propietario. Vives sem isso, não precisas. Efectivamente, é decir, se unha persoa desde que nace é propietario da vida dele e pode facer da súa vida o que ben entender e quiser, sempre respetando unhas normas de ética, de compañerismo, de amistade, mas ninguén ten por que estar sujeito a nada. Entón, o que eu descubrí nesta industria do marketing de rede é a posibilidade de ser libre. Desde o ano 1986 eu nunca máis parei. Agora, que o que acontece? Como tú ben decías antes, as coisas foron evoluindo. O que se facía no ano 1986 hoxe non faz moito sentido, mas naquel momento era o ideal, aquel era o momento para facer as coisas daquela maneira. Non había, non existía internet e cuanto menos internet marketing, non é? O sea, eso ninguén. Agora, o bo que temos hoxe en día é que para todas as persoas que queren procurar un sentido de liberdade, estamos no momento ideal, porque a internet evolucionou tanto, evoluiu tanto, que tantas ferramentas, eu penso que nós somos incapaces hoxe en día de utilizar todas as ferramentas que a noso dispor. O sea, unha persoa te pode escoller dentro de todo o que aparece por aí, quais son as ferramentas que se amoldan a túa forma de ser, aos teus gostos, as túas maneiras de comunicar con as persoas. E novamente chegamos ao ponto que eu admiro, somos libres, caraza, nós chegamos neste mundo como un individuo máis, como un ser máis, para disfrutar da vida no seu conjunto. Estar sometido a horarios, sometido a leyes, normas de un contrato de traballo que, na gran maioría dos casos, e disculpen os empresarios e os traballadores, non faz moito sentido. Hoxe en día un contrato de traballo non faz moito sentido, porque ao final tú estás dando da túa vida todo o que tú tes no teu interior para que te paguen unha parte que non te dá para chegar no fin do mes. Ahora, verdad, isto faz algún sentido? Para mí non faz. Entón, o bonito que eu encontro nesta industria é eso, é o poder de decidir, o poder de... Eu costumo contar algunha vez, gracias a esta industria, eu já viajei nos 5 continentes deste planeta, eu já estive en millares de cidades por todo o mundo. Se eu fosse sido empregado, se eu me houvese sometido o que se somete a grande maioría de persoas, estaría na miña terra, non tería viajado pela Europa, cuanto menos no resto do mundo. Isto que acontece con a grande maioría de persoas, e esta industria te dá esa posibilidade de tú escoller, como tú decías antes, onde traballar, en que momento, cando tú queres, con que persoa. Isto non há un traballo normal que te posa dar. Isto, como tú dices, é o virus que entrou aquí no ano 86, nunca máis sai, non? Mas o bom disto é que nós podemos decidir se queremos esta vida para nós ou não. E depois com outra coisa maravilhosa, que é que não estamos sozinhos. Não existe lá fora pessoas a dizer-te, olha, vem lá que tu podes ter essa liberdade. E tu aqui podes ter um grupo de pessoas que te ajudam a ter essa liberdade. Não estás sozinho. Nós vamos dar do nosso tempo para tu teres essa liberdade. Isso não existe. E o que eu acho isto fabuloso, não é? Não estou a entender porque é que tantas, não é tantas, mas hoje em dia as pessoas já não resistem tanto a essa ideia, porque já não é um conceito assim, lá muito longe, as pessoas já começam a ser familiarizadas. Mas não estou a entender porque é que se as pessoas podem viver assim, porque é que não vivem? Não estou a entender quais são as amarras, quais são os paradigmas, quais são os laços que fazem com que as pessoas não possam realmente viver assim, porque toda a gente podia viver assim. Eu acho que toda a gente pode viver assim. Eu acho que nós já vivemos assim há anos, mesmo quando a internet não era o que é hoje, porque as pessoas têm medos e o medo paralisa, ok? Então se tens medo, o medo não é mais do que algo que não te deixa avançar. Esquece o medo, todos nós temos medo de alguma coisa, mas o medo não nos pode deixar paralisar. O medo é uma sensação, mas que se calhar eu tenho medo
de passar para ali para aquela piscina, mas se eu saltar passou o medo, portanto não te preocupes, porque quando tu tomas a decisão, o chão aparece, como o nosso amigo Rui Gabriel diz tanta vez, quando tu tomas a decisão, o chão aparece, portanto toma a decisão de agarrar os amarras da tua vida e tens aqui uma equipa para te agarrar quando tu tomares o salto e para apanhares dares o salto, o paraquedas vai abrir. Carla, eu acho, não é caricato porque não quero estar, não é no sentido de estar sentido pejorativo, eu compreendo perfeitamente as preocupações das pessoas no dia a dia, mas eu vejo pessoas que estão desempregadas e lutam desesperadamente para ter um novo emprego. E realmente não é preciso estarem a lutar desesperadamente para ter um novo emprego, porque há soluções da pessoa trabalhar pela própria, sem os riscos, sem nada disso. Fala um pouco desses medos que a Serena estava a falar, porque é que as pessoas realmente não, se calhar é porque à volta deles a esmagadora maioria, só uma pequena porcentagem não tem essa liberdade, não é? E se calhar é por isso que as pessoas não sonham ter esse tipo de vida. Sim, há um bocadinho. Eu vejo por mim, como a Serena também estava a falar há pouco dos medos, e as pessoas só não mudam de vida, só não agarram estas oportunidades porque têm medo de perder. E o medo de perder muitas das vezes, como eu costumo dizer, tira a vontade de vencer. E acontece isso na esmagadora maioria das pessoas, porque as pessoas vêm à volta dela, a maior parte das pessoas ou tem um emprego ou é empresário. Então elas acham que isso é que é o normal, porque foram formatadas ao longo da vida para isso. Querem ser normais, porque o medo de ser diferente da grande maioria das pessoas assusta-as, não é por serem diferentes, e as pessoas têm medo disso. Eu, no meu caso, eu tive contacto com esta indústria há 8 anos atrás, na altura eu era bancária, e quando me apresentaram este tipo de projetos, de poder viver com rendimentos que não são certos, porque o problema das pessoas é que o ordenado é certo ao final do mês, porque o patrão tem que pagar, aquilo é certo. As pessoas têm medo, eu acho que as pessoas não confiam nelas próprias, porque sabem que o ordenado o patrão paga, é a responsabilidade do patrão. Exatamente, aqui como a responsabilidade é delas, elas têm medo de fracassar, então nem sequer experimentam, passam a vida a queixarem se querem mudar de vida, mas não fazem nada para ter realmente isso. Como eu estava a dizer, eu quando conheci esta indústria há 8 anos atrás, eu era bancária, e quando eu percebi que eu podia ter este tipo de rendimentos, que só dependia de mim, e quando a gente experimenta o primeiro rendimento que começa a vir deste tipo de indústria, que ultrapassa os nossos ordenados e a nossa qualidade de vida, tu pensas assim, então eu posso ser diferente. Eu posso realmente fazer as coisas que quase ninguém faz, mas isto funciona. E quando nós experimentamos este tipo de coisas, nunca mais somos empregados nem patrões, mesmo que a vida dê voltas, foi o caso da minha, circunstâncias da vida, eu voltei a ter empresas, mas fica sempre aquele tal bichinho, vírus, que é verdade, mas é verdade, porque nós sabemos assim, ok, independentemente de voltar novamente aos negócios tradicionais, eu sei que isto não é para sempre e não é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque eu já experimentei, exatamente, é uma fase transitória, é um processo que nós passamos, porque eu sei que realmente é possível ter outro tipo de rendimentos que só depende de nós, e nós temos o rumo da nossa vida nas nossas mãos. E só quem experimenta este tipo de coisas é que dá valor. Portanto, primeiro temos que experimentar, temos que começar com estes novos projetos para dizermos se realmente funciona ou não, porque opiniões há muitas, e se elas fossem boas, vendiam-se, não se davam. É um bocadinho assim, não é, das opiniões. Portanto, temos que fazer por nós. É um bocadinho assim, e não ter medo, como é óbvio. Portanto, quem tem medo compra um cão, não é? Tanto é aquela coisa, medo de quê? É como a Serena dizia, não há que ter medo. Há que acreditar em nós e avançar para as coisas. Então, vou então tentar definir o que é que são os Lazy Millionaires, depois vou pedir ajuda ao Mário para vos definir o nosso parceiro. Nós trabalhamos com a Empower Network, para ele falar um pouquinho sobre o que é a Empower Network. Então, o que é que são os Lazy Millionaires? Os Lazy Millionaires foi um grupo de pessoas que começou, é um movimento. Houve um maluco, começou a dançar sozinho no meio de uma praça, completamente nu, e lá está, o que fazia as coisas diferentes dos outros todos, não é? E realmente esse começou a querer fazer as coisas de maneira diferente, a dançar todo no meio da praça, e às páginas tantas há mais uma ou duas pessoas que se juntam a ele, tiram a roupa e começam a dançar todos nus também. Eu
Quero fotografias dessa. Isto é uma metáfora, é uma metáfora, é uma metáfora, é uma metáfora. Então, começou-se a juntar mais dois, depois mais dois, depois mais dois, e foi isso que tornou o movimento. Então, o que torna um maluco num líder são os outros que se juntam. Foram vocês que se juntaram, foram outras pessoas que se juntaram, começaram-se a juntar e a dizer assim: não, eu partilho da tua visão. Eu quero ter um futuro de não me preocupar com o dinheiro, ter um futuro que não me preocupar com o tempo, poder dar boa qualidade de vida aos nossos filhos, poder viajar, poder curtir a vida, poder ter o nosso... Eu partilho a tua visão, eu quero o mesmo do que tu. Ensina-me como é que tu conseguiste. E, no fundo, os Lazy Millionaires foi o juntar dessas vontades. E então, o que é que essas pessoas fizeram? Essas pessoas fizeram foi criar plataformas, muitas vezes pegar no que já existia e ir tentando melhorar cada vez mais. Entretanto, há cerca de uns 15 anos atrás, começou a surgir a internet, e a internet veio revolucionar a forma arcaica, artesanal, muitas vezes quase ridícula de fazer as coisas, mas o sonho estava lá. O objetivo estava lá, o sonho estava certo, a maneira de fazer é que era o que tínhamos, não é? Então o que acontece é que nós ao longo destes anos fomos aperfeiçoando, começámos a colocar a internet como um instrumento principal para criar as equipas, para criar a faturação, para criar isso tudo, e há cerca de, na altura que estamos a fazer esta gravação, há um ano mais ou menos, há um ano sensivelmente, nós tínhamos o Magnet System, fundámos o Magnet System, que já era um sistema para ensinar Internet Marketing às pessoas, para que as pessoas pudessem perceber o poder que a internet tinha e tirar esse poder da internet, tanto não só para desenvolver negócios de marketing de rede, como desenvolver qualquer outro negócio, porque os negócios hoje ganham-se, uma das grandes forças é o marketing. Podemos ter a melhor coisa do mundo, se não soubermos divulgá-la, não ganhamos dinheiro, não é? Pode ser a melhor coisa do mundo, XPTO, que mais ninguém tem. Então, realmente, uma das forças grandes que nós temos de ter é o poder do marketing por trás de nós. E o Magnet System surgiu nisso, nessa tentar evoluir, para tentar que as pessoas aprendessem Internet Marketing. Mas, uma vez mais, 4 anos depois de todos os dias tentar refinar as coisas, comecei a perceber que tinha que fazer as coisas ligeiramente diferente. Lá está, dar mais um salto qualitativo e evolutivo nas coisas, porque nada é estático e nós temos de estar sempre um passo à frente, seja em que mercado for. E é engraçado que as ideias que eu comecei a formar na minha cabeça para mudar o Magnet System, outras pessoas do outro lado do planeta estavam exatamente a ter as mesmas ideias. Porquê? Porque eles tinham os mesmos desafios, tinham o mesmo percurso de vida que nós, passaram pelas mesmas dificuldades dentro da indústria, queriam as mesmas coisas, e quando eu comecei a ver que havia lá uns malucos lá daquele lado, o David Wood e o David Sharp tinham as mesmas ideias, que já estavam a fazer as coisas, está tudo pronto, pá, vamos usar, e aí foi que os Lazy Millionaires se juntaram. Na altura não tinham o nome Lazy Millionaires, mas nessa altura nós mudámos o nome do nosso grupo, o nome mais lazy, e nessa altura nós fizemos uma parceria com a Empower Network, e a Empower Network é hoje um conjunto de pessoas, são os melhores internet marketers do mundo, que têm também a experiência do marketing de rede, que acreditam exatamente nas mesmas raízes, nas mesmas fundações, nos mesmos objetivos da qualidade de vida, mas fazer isso de uma maneira completamente diferente. E não só fazer de uma maneira com o apoio da tecnologia, como fazer o seguinte, que é: o nosso negócio não se baseia numa empresa, não se baseia num produto, mas baseia-se em nós próprios, ou seja, nós dominamos o negócio, construímos a nossa lista e a nossa lista é o nosso poder, ok? E a nossa lista depois, ou seja, se são termos técnicos, não vale a pena aqui estar a falar deles, mas nós construímos a nossa lista e à nossa lista nós vendemos aquilo que a nossa lista tem interesse, ok? E com isso nós temos um poder de vender seja o que é que for na internet. Inclusive os conselhos e os ensinamentos que nós estamos a absorver do nosso parceiro que nós nos aliamos, que é a Empower Network, servem para qualquer coisa. Por exemplo, o Mário e a Carla aplicaram até nos próprios negócios de hotelaria que eles têm, ok? Então, Mário, o que é para ti a Empower Network? Olha,
Antes de falar propriamente da Empower Network, queria falar que eu venho de uma mente um bocado fechada, derivada à conjuntura dos negócios tradicionais. E realmente a Empower fez-me ter uma visão completamente diferente do que vai ser o futuro dos negócios tradicionais, e é por aí que as pessoas têm que caminhar. Cerca de 25% da rentabilidade de uma empresa tem que ser aplicada em publicidade. Essa publicidade tem que ser gerida para que basicamente atraiam clientes ao nosso negócio, ou que atraiam clientes para comprar precisamente os produtos que nós temos para vender. Ao dar-te conta que a Empower me ensina, mesmo eu não percebendo nada de internet, no fundo o que a Empower faz, a Empower disponibiliza de cursos e que ensina qualquer pessoa como eu, que não percebia nada de internet, a não ser abrir o computador, a ligá-lo, a ver a caixa dos e-mails, ir ao meu Facebook. De resto era o que eu sabia fazer. Eu não sabia postar um vídeo no Facebook, uma foto no Facebook, não sabia nada. E então a Empower capacita, isso não era para dizer, mas pronto, já que tanto insistes em fazer um print screen. Isso foi a equipa dos Lazy que me ensinou a fazer o print screen. E portanto a Empower, os cursos que a Empower no fundo comercializa e tem nas suas plataformas, capacitam qualquer pessoa que tenha um negócio próprio e que queira promover esse negócio de forma, como eu disse, que venham clientes e que venham pessoas para comprar os nossos produtos, de forma a que nós não fiquemos estagnados no mercado. Eu posso-vos dizer, há cerca de um ano atrás, num grupo de empresas que eu geria, gastava mensalmente cerca de 5 mil euros em promoção desses produtos, dessa empresa, desde revistas, jornais, a rádio, a televisão, a SMS, portanto, dentro do conjunto do que havia, nós gastávamos cerca de 5 mil euros mensais em promoção, em publicidade. E eu tenho uma consciência plena que toda essa publicidade que eu chamo de publicidade estática, neste momento não funciona, não é funcional. E a razão principalmente é de uma máquina que se chama Facebook. E essa máquina Facebook hoje em dia acaba por ser indispensável. Eu vejo as pessoas sem receber telefonemas, sem telefone, mas vejo-os todos os dias a consultar a página do Facebook, a trocar mensagens pelo Facebook. E quando se fala em redes e marketing de rede, a palavra redes está basicamente na cabeça das pessoas todas, quando se falava dos medos, do que era este negócio ou o negócio de redes. Aqui não existem medos, basicamente isso está na cabeça das pessoas todas. O futuro é nós cruzarmos com uma pessoa na rua e perguntar-lhe não em que empresa é que ele está a trabalhar, mas em que rede é que ele está a trabalhar. E esse vai ser o futuro, vai ser as pessoas cooperarem umas entre outras. Isso já se passa no mercado tradicional das empresas. As empresas já trabalham em cross-branding umas com outras, portanto trabalham em rede umas com outras. A máquina que mais cresceu nos últimos anos e é o negócio milionário do século XXI, que é aquilo que eu costumo dizer: se não acreditas num negócio honesto na internet, então cancela a tua conta de Facebook, porque o Facebook é a maior prova disso, é o maior negócio do século XXI, é a maior rede da história do século XXI que está a crescer. Portanto, os negócios de rede estão aí e existem precisamente aí. A Empower, ao se aperceber de tudo isto, não é? Aquilo que fez basicamente foi, derivado da experiência dos internet marketings que a Empower tem a trabalhar connosco, que no fundo são afiliados como eu e como tu e como qualquer outra pessoa, ao ter esta capacidade de visão e ver o mercado a crescer de uma forma abusiva à volta, aquilo que fez foi arranjar uma plataforma e pôs cursos nessa plataforma que ensinam qualquer pessoa leiga como eu dentro das internets a aprender a ser um promotor, um internet marketer e a promover os negócios tradicionais que tem através dos cursos que vai comprar à Empower, ok? Agora, quando nós basicamente não temos negócios tradicionais, aquilo que temos que fazer é aplicar toda a sabedoria desses cursos em nós próprios, passamos a edificar uma pessoa que somos nós e não uma empresa que queremos construir, e essa pessoa, não é, nós próprios, depois de capacitados e termos esses cursos e de os estudar, vamos fazer com que tenhamos um valor de mercado acima da média de qualquer outra pessoa, e automaticamente quando nos promovemos a nós, funcionamos como mel
para as formigas ou para as abelhas. As pessoas vêm ter connosco, saber o que é que nós estamos a fazer para estar a ter o sucesso e o resultado que estamos, não é? Funcionamos como atração e isso vamos atrair outras pessoas e o que nós basicamente queremos atrair é pessoas que se tornem melhores que nós, porque quando nós conseguimos atrair para uma rede pessoas que se tornam melhores que nós passamos a ter um rendimento residual que é inesgotável, ok? E realmente eu tive a consciência disto tudo com os cursos da Empower, comecei a aplicá-los em mim, primeiro, comecei a ter resultados, comecei a aplicá-los numa empresa pequenina que estava do zero, não é? E as coisas começaram a acontecer e a crescer, e a crescer, e a crescer, e agora pronto, quer dizer, o bichinho como está cá, como a Carla disse, e como tu falaste, do marketing de rede e dos rendimentos de royalties vitalícios, é o que nós queremos, basicamente é isso, e basicamente aquilo que eu tenho aprendido nestes 3 últimos meses, sensivelmente mais, do que aprendi nos 3 últimos anos, porque aquilo que eu aprendi nos 3 últimos anos foi quase nulo, porque basicamente desenvolvi capacidades de aprendizagem que tinha para pôr empresas a andar para a frente. Neste momento, aquilo que eu estou a aprender nos últimos 3 meses tem feito com que eu venha a crescer muito mais eu próprio como empresa, não é? E isso é que tem sido maravilhoso neste processo. O Mário falou na questão de nós podermos aplicar os conhecimentos que temos nos negócios que temos tradicionais, mas obviamente que a própria Empower Network é um negócio por ele só. Ou seja, a pessoa que não tem negócio absolutamente nenhum, que nunca teve negócios, ok, pode perfeitamente se associar a nós e usar a própria Empower Network como um negócio, ok? Como um negócio. O que são os produtos, etc. é fácil, nós temos toneladas de informação, não falta informação. Estes vídeos não tem o propósito de ensinar como é que se faz o negócio ou explicar mesmo como é que é o negócio, nós temos montes de informação para isso. Estes vídeos têm a pretensão de passar uma visão, passar uma forma que nós olhamos as coisas e tem mais essa noção. Portanto, a própria Empower Network, como tem cursos que nos ensinam internet marketing, ensinam-nos a explorar a internet, ensinam-nos a ganhar dinheiro com a internet e nós podemos aplicar no negócio tradicional como a hotelaria, mais tradicional, que isso não pode existir. Quem tem negócios de marketing de rede pode inclusivamente usar esses conhecimentos, essas plataformas, essas ferramentas, elas vão ver os negócios delas de marketing de rede e quem não tem negócio nenhum pode perfeitamente só, como eu por exemplo neste momento só uso a Empower Network, promovo única e exclusivamente a Empower Network. Nos últimos 8 meses ganhei 200 mil dólares. Não quer dizer que você vai ganhar o mesmo, até pode não ganhar nada, porque eu não sei qual é a sua ética de trabalho, não sei como é que trabalha, portanto não posso garantir, nenhum de nós pode garantir o seu sucesso. Posso garantir que aquilo que nós fazemos funciona, portanto se funciona para nós, você tem alta probabilidade de também funcionar para si. Mas eu uso a Empower Network como o próprio negócio em si, promovo única e exclusivamente os produtos da Empower Network, mas tenho o poder de em qualquer altura promover outra coisa qualquer, porque o nosso negócio não é Empower Network. O nosso negócio somos nós próprios, aprendemos a construir uma lista, aprendemos a promovermos a nós próprios, aprendemos a ser um expert no mercado, num determinado nicho de mercado e a partir dali trabalhamos, cooperamos todos em conjunto. Então o melhor do Benito, por exemplo, o Benito, hoje está aqui porquê? Porque foi atraído por essa visão, em primeiro lugar, foi atraído pela forma como nós hoje trabalhamos este mercado, como ele disse muito bem, de há anos que ele o trabalha, há anos que ele é livre para viajar, etc. Portanto, essa liberdade ele já conquistou realmente há muitos anos, mas percebeu que pode fazer mais e melhor e mais rápido e de uma forma ainda melhor e mais descontraída, que é isso que nós todos queremos, por isso é que é o nome lazy, não é? Lazy não é no sentido preguiçoso, mas é no sentido do relax. Nós hoje podemos estar aqui, estamos a trabalhar, no duríssimo, no duro, ok? Mas podemos trabalhar de outra maneira mais interessante. Então, os Lazy Millionaires são um conjunto de pessoas que lhe vão dar todo o conhecimento que têm a si, pelo facto de se tornar um parceiro nosso, pelo facto de você ser nosso parceiro, nós temos interesse económico em que você tenha sucesso e pelo facto de nós termos interesse económico em que você tenha sucesso, nós vamos ajudá-lo nesse sentido, ok? E vai... aquilo que nos demorou, no caso do Benito, 27 anos, mais 10 anos, a mim e a Serena mais de 20 anos a construir, a refinar, a melhorar, a aprimorar aquilo que os Daves também fizeram, você hoje tem isso tudo na palma da mão, feito
feito, não precisa demorar 20 anos, e por isso é que hoje pessoas, como por exemplo o Mário e a Carla, em apenas 3 meses mais ou menos de trabalho sério, acho que nem 3 meses são, quanto é que vocês ganharam mais ou menos? Não é mais ou menos? Passou dos 40 mil dólares. Em quanto tempo mais ou menos? É, Desde desde o dia 20 de abril. 2 meses e tal, 3 É, 3 meses. E sem empregados, sem estrutura, sem nada disso, não é? Então isto é só uma ideia do poder que isto pode dar. E o grupo dos Lazy Millionaires, vamos pegar um bocadinho o melhor do Mário, o melhor da Carla, o melhor da Serena, o melhor do Benito. Portanto, agora estamos a pôr as coisas todas para o mercado de língua hispânica, que é uma coisa realmente incrível. O Benito é a pessoa que está a liderar todo esse processo e somos empresários independentes que nos apoiam todos uns aos outros. O conceito de rede vai um bocado mais à frente. Hoje, como o Mário estava a falar da questão do Facebook, das redes sociais que hoje existem, é o quê? É as pessoas terem a plataforma, terem a possibilidade de cooperarem. E hoje as redes permitem que eu hoje estou a desenvolver um projeto, preciso de uma pessoa, preciso de um especialista para me ajudar num bocadinho da engrenagem da minha máquina, e eu tenho a facilidade de encontrar uma pessoa do outro lado do mundo com o LinkedIn que tem as especificações, tem as qualidades que eu preciso para cooperar no meu projeto à distância. E hoje isso é perfeitamente possível, e hoje é o que nós fazemos, é cooperamos, temos network tal e qual como se faz nas empresas, mas é de indivíduo a indivíduo. Então hoje eu tenho milhares de pessoas na minha equipa, literalmente milhares de pessoas na minha equipa, que eu todos os dias ajudo a ter sucesso, e pelo facto de eu todos os dias ajudar a ter sucesso, eu vou usufruir desse sucesso, da alavancagem que essas pessoas todas fazem no nosso negócio, que é uma coisa verdadeiramente incrível. Mas no terceiro vídeo vamos falar um pouquinho mais do conceito de marketing de rede. Há muitas pessoas que fazem muitas confusões, a questão das pirâmides. Vamos falar das coisas mal feitas que este mercado fez, que esta indústria fez, as coisas bem feitas que a indústria fez. Vamos falar da evolução dessa indústria e vamos ajudá-lo a que você separe o trigo do joio, e vamos ajudá-lo a perceber o nosso conceito comparado com outras coisas que existem no mercado. Ok? Até já no próximo vídeo.